Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre PCR, reação em cadeia da polimerase. Tá pronto? Então esteja, vamos começar. Reação em cadeia da polimerase. Os objetivos do nosso estudo de hoje: estudar o processo, compreender a reação, entender quais os itens utilizados e compreender sobre a metodologia do processo. O que isso acontece? Como isso acontece, não é? Então vamos lá. Na vida de vocês, vocês vão ouvir cada vez mais falar sobre PCR, porque é uma metodologia muito utilizada nos dias atuais, né? É utilizada para a gente fazer os diagnósticos moleculares, para a gente avaliar tanto moléculas de DNA quanto moléculas de RNA. Então, quando a gente fala em diagnóstico molecular, são aqueles testes que a gente utiliza para fazer paternidade, maternidade, para identificação de restos mortais, por exemplo, para fazer os testes da COVID, né, identificar o vírus SARS-CoV-2, por exemplo, e outros vírus também, ok? Então, esses testes moleculares, esses diagnósticos moleculares, eles baseiam-se na técnica de PCR. PCR vem do inglês, Polymerase Chain Reaction. Então, o que é isso? O que isso faz? Vamos lá? Vamos entender? A reação em cadeia da polimerase leva em consideração a atuação da polimerase. O que a gente já viu sobre a polimerase? Que é a DNA polimerase ou a RNA polimerase, que são enzimas que polimerizam. O que é polimerizar? Quando a gente adiciona mais nucleotídeos na formação daquela nova cadeia, tanto de DNA quanto de RNA, ok? Então, polimerase é uma enzima que polimeriza, que monta as pecinhas de uma molécula. Então, é uma técnica que faz muitas cópias, milhões ou bilhões de cópias, de uma determinada região do DNA ou do RNA, se a gente estiver trabalhando com a PCR por transcriptase reversa, tá? Então, hoje vamos nos ater aqui a DNA, tá ok? Então, imagina que a PCR é como se fosse uma grande máquina de Xerox. Ela vai tirar várias cópias de uma determinada região que você quer analisar no DNA. Lembrando que nós temos 46 cromossomos e que a gente vai avaliar um determinado pedacinho, um gene específico desse DNA, tá ok? Então, a gente vai ter milhões de cópias dessa única região que a gente quer estudar. Como isso tudo acontece? Então, imagina aqui que você tem um DNA de amostra, pode ser o seu DNA, DNA do seu paciente, DNA da amostra que você esteja estudando. Pode ser de um tumor, de um câncer, ok? Ou a amostra de suave nasal, que está sendo coletada hoje em dia para o COVID, né? Para fazer teste para a COVID, tá bom? Então, vamos dizer aí que a gente está testando um gene para câncer, para saber se tem predisposição ou não para um câncer. Então, você tem a amostra lá de DNA dessa pessoa que está sendo avaliada. A gente vai utilizar primers. O que são os primers? Da mesma forma que a gente viu em replicação, duplicação do DNA, são os iniciadores para que a DNA polimerase encontre o lugarzinho correto para ela começar a fazer a cópia da fita nova, a partir da fita molde, tá? Então, a gente tem os primers, uma DNA polimerase aqui no caso, que a gente chama de TAC polimerase, eu vou explicar para vocês adiante. Para construir essa nova fita, eu preciso de tijolinhos, não é? Então, são os nucleotídeos, o T, o C, o A e o G soltinhos para que eu possa fazer essa nova fita. E como é que isso acontece? A gente leva para um equipamento chamado de termociclador e ele vai aquecer, esfriar, para que novas cópias sejam feitas aí cada vez a cada ciclo. Então, a gente entra com uma molécula de DNA e no final sai com milhões de cópias dessa sequência específica que eu estou avaliando aqui, no caso, no nosso exemplo, para um teste de predisposição a câncer, ok? Beleza, mas o que eu preciso para fazer isso? Primeira coisa, a amostra do DNA que você vai avaliar. Então, pode ser o seu DNA, o DNA de um paciente. O primer, que é aquela sequência específica do local onde você vai estudar. Então, se é um gene do câncer, você tem que saber onde esse gene está. E esse primer, ele é desenhado quimicamente para ser complementar a essa região de estudo.
Os DNTPs, que são os nucleotídeos soltinhos, adenina, timina, citosina e guanina. A TAC polimerase, que ela vai funcionar como a nossa DNA polimerase. DNA polimerase a gente tem em vivo no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a TAC polimerase é um tipo de polimerase que funciona para atuar dentro dessa reação. Além disso, a gente precisa de um tampão, que é chamado de buffer. Nesse buffer, o que a gente vai encontrar? Água, porque a água é o nosso solvente universal, então a gente precisa de água para que aconteçam todas as reações químicas, né? Ela vai fornecer o pH ideal para que essa reação aconteça, e além disso a gente precisa de outros íons que são cofatores para que a enzima funcione, como por exemplo cloreto de magnésio, tá? Então, geralmente esse buffer já vem prontinho nos kits, contendo água e os íons cofatores. E para fazer realmente a reação acontecer, a gente precisa do termociclador, que é o equipamento que vai esquentar, esfriar, ciclando várias vezes, repetindo esse processo, para que aquela molécula de DNA seja copiada inúmeras vezes. Então, a amostra do seu paciente, o DNA que você vai estudar. Os primers de DNA, que são projetados especificamente para a região de interesse do seu estudo, os DNTPs, ATCG soltinhos, porque eu preciso fazer novas fitas. Como eu estou trabalhando tudo isso dentro de um tubinho, um microtubo, eu preciso fornecer para o sistema, para a reação, todos os itens que são necessários para que aconteçam aí essa reação. Então, amostras de DNA, os primers e os DNTP soltinhos. Ainda precisamos de uma DNA polimerase. No caso, a gente utiliza uma DNA polimerase termoestável, porque lembra que eu falei que esse material depois vai para o termociclador e ele vai ser esquentado, esfriado, ciclando várias vezes para que seja feita a cópia desse material? Então, a DNA polimerase que a gente utiliza é a TAC polimerase. A TAC polimerase ela foi extraída de uma bactéria chamada de termos aquáticos. Essa bactéria, ela se desenvolve, ela mora naqueles geysers que existem lá nos Estados Unidos, que são expressões aí de água vulcânica, né, e a temperaturas acima de 100 graus Celsius. Quem descobriu isso? Quem teve essa ideia chocante de analisar essa água e ver se tinha algum organismo vivendo nessas condições? Foi o Kary Mullins, tá? Esse tiozão aqui da prancha de surf. Ele, um pesquisador biólogo, estudando essa região, encontrou essas bactérias dos termos aquáticos que vivem normalmente nessas águas ferventes. Acima de 100 graus a água ferve, né, gente? Então, aqui nesse local ele encontrou essas bactérias. E com isso ele projetou aí com a equipe de pesquisa que ele continha, a utilização das DNAs polimerases dessa bactéria para uso sintético, né? Para uso in vitro, que é o que a gente faz dentro da PCR. A gente está promovendo uma reação de replicação do DNA, mas dentro do tubinho, in vitro, ok? Então, ele juntou lá amostras de DNA, os primers, os DNTPs, a polimerase, no caso extraída da bactéria, da termos aquático, chamada de TAC polimerase, mais os cofatores aqui para que essa reação funcione, né? Tudo isso a gente junta num microtubo, aquele tubinho pequenininho, a gente chama de microtubo. Então, eu adiciono a amostra do meu paciente, os primers que vão marcar a região específica que eu quero copiar desse DNA, os nucleotídeos, a enzima polimerase que vai fazer a reação funcionar, a TAC DNA polimerase, e aí o tampão, que contém água e cloreto de magnésio. Então, tudo isso dentro de um tubinho, eu tenho aí um meio específico para que esse sistema funcione, que a PCR funcione. Mas como que essa PCR realmente vai funcionar? Se eu deixar tudo junto aqui dentro desse tubinho, nada vai acontecer. Eu preciso de aquecer e esfriar para que essa TAC DNA polimerase, lembra que ela é
foi retirada daquela bactéria que vive em temperaturas altas, elevadas, essa TAC só vai funcionar em altas temperaturas. Então, eu preciso aquecer e esfriar esse tubo para que aconteça aí as etapas da PCR, da cópia da molécula do DNA. Então, a PCR, a gente vai ter aquele mix dentro do tubinho, microtubo, contendo todos os itens adicionados, né? Mais o DNA do paciente. Então, cada tubinho aqui, ó, imagina que cada um desses tubinhos aqui seja um paciente em específico. Esse aqui é o termociclador, tá? Antigamente, quando o Mullins desenvolveu a técnica, eram utilizados banhos-maria com temperaturas diferentes para que a reação acontecesse. Porque cada temperatura aqui vai acontecer uma etapa da reação. A gente precisa... Lembra que a fita é dupla de DNA? Então, eu preciso desnaturá-la, eu preciso quebrar, soltar as pontes de hidrogênio. Então, a gente tem uma temperatura específica para desnaturação da molécula de DNA. Depois, eu tenho uma temperatura específica para o anelamento, para que os primers se liguem aí, então, a essa sequência de DNA específica que eu estou estudando. Então, eu modifico a temperatura para que esse primer consiga anelar na sequência específica. E depois eu mudo a temperatura de novo para que a bonita da TAC polimerase faça a cópia daquela região. Então, imagina, passa de um banho, passa para o outro, passa para o outro. E tudo cronometrado, tá, gente? Cada tempo aqui, ó, em um desses banhos é diferente. Então, a tecnologia veio para nos ajudar. Essa máquina faz essa termociclagem. Ela esquenta e esfria no tempo que a gente precisa, nos minutos que a gente precisa e na temperatura que a gente precisa. Por isso que ela tem aqui um cabeçote todo em metal e aqui embaixo tem um sistema de refrigeração e aquecimento super ultra controlado. Então, esses tubinhos aqui, ó, essa placa contendo vários tubinhos, aqui nessa plaquinha tem 96 poços. Então, dá para fazer 96 amostras. E aqui a gente tem uma tira com 12 amostras. A gente coloca esse material dentro desse cabeçote, né, lá no termociclador, e aí programa o termociclador para que ele faça aí os ciclos conforme o que eu desejo estudar. Então, as etapas da PCR são 3, basicamente. Eu preciso desnaturar a fita de DNA. É uma dupla fita, eu preciso quebrar aquelas pontes de hidrogênio. Então, a gente aquece isso bastante para forçar a separação ou desnaturação da dupla fita de DNA. E aí, isso vai me propiciar um molde de fita simples. Eu vou ter 2 fitas separadas daquele DNA amostra do meu paciente que eu estou testando. Então, geralmente, os ciclos são feitos aí a 96 graus Celsius, né? Geralmente, a primeira desnaturação a gente faz a 5 minutos. 5 minutos mantém a 96 graus Celsius. E os próximos ciclos, esse ciclo vai se repetir várias vezes, os próximos ciclos a gente mantém só 1 minutinho aqui a essa temperatura. Beleza, separei, eu tenho uma fita simples desse DNA. O que eu preciso agora? Anelar, grudar a minha sequência de primer lá na base complementar do DNA molde que eu estou testando, para que a bonita da TAC polimerase depois faça a extensão dessa fita. Então, eu abaixo a temperatura, porque aí se eu abaixei a temperatura, eu vou permitir que aconteça o quê? Novas pontes de hidrogênio. Então, essa sequência complementar do primer aqui vai encontrar a sequência no DNA molde que eu estou testando e vai se ajustar, vai se anelar a essa sequência. A gente mantém isso aqui mais ou menos por 1 minuto, 1 minuto e 30, dependendo aí do protocolo, tá? E aí essas reações aqui, essa temperatura, aliás, vai variar entre 50 e 65 graus Celsius, justamente porque, dependendo da sequência que eu estou trabalhando, se tem mais T e A, que vão formar 2 pontes de hidrogênio, eu posso deixar uma temperatura mais baixa. Se eu tenho que vai formar 3 pontes de hidrogênio, eu preciso de uma temperatura um pouco mais alta, entre citosina e guanina, ok? Beleza, grudei o bonito do primer lá na sequência que eu estou testando no meu DNA molde. O que eu preciso agora? Estender, copiar essa sequência. Então, a gente eleva a temperatura, esquenta mais um pouquinho, e aí a TAC vai funcionar nessa reação.
ela vai estender, vai continuar a polimerização, sintetizando a nova fita de DNA naquela sequência. Aqui para a gente entender, mais fácil com os desenhos, DNA amostra, que é o que você está testando, as sequências dos seus primers, que vão indicar para ataque, para DNA polimerase, onde ela deve começar, porque ele vai possuir uma região 3' OH livre, para que aconteça a catalisação da união dos nucleotídeos aí com a porção reconhecedora da polimerase. Os DNTP soltinhos, ATCG, eu preciso deles soltos para construir uma nova fita. E aí o buffer, que é a parte do sistema, né, que vai ter a água, mais os cofatores aí, que é o cloreto de magnésio, para que a polimerase funcione. Então, dentro desse tubinho, eu vou ter isso tudo junto, ok? Lá dentro do tubinho vai estar acontecendo mais ou menos assim, só que não coloridinho e bonitinho assim. Então, eu tenho a dupla fita de DNA, que é o meu DNA molde, os DNTPs, que são os azulzinhos, e em vermelhinho eu tenho o primer. Esquentei a 96 graus Celsius, então eu estou fazendo a desnaturação, quebrei as pontes de hidrogênio, abri a dupla fita. Desci um pouquinho a temperatura para 55, 60 graus, anelo o primer na sequência específica que a gente está estudando. Subo de novo a temperatura para 72 graus Celsius, mais ou menos. Ataque polimerase vai reconhecer a 3' aqui livre desse primer e vai copiar essa sequência. A gente repete isso aqui, esse ciclo que a gente chama, mais ou menos umas 30, 35 vezes. E aí, a cada ciclo, olha, a gente vai copiando, 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 copiando. Então, cada molécula dessa aqui depois vai ser recopiada, recopiada. Então, por isso que no final de uma molécula de DNA, a gente tem milhões de moléculas dessa sequência específica que eu estou estudando. Então, a primeira etapa, desnaturação, abro as fitas, quebro as pontes de hidrogênio, abaixo um pouquinho a temperatura, anela o primer na sequência específica que a gente está estudando, sobe mais um pouquinho a temperatura, vai fazer a extensão dessa sequência. Ataque polimerase vai copiar essa fita. E aí, ao final de um ciclo, eu tenho uma molécula de DNA. Em 2, olha, veja como isso é uma progressão geométrica, ela vai aumentando cada vez mais. Por isso que ao final de 35 ciclos, a gente vai ter aí de uma molécula, milhões de cópias dessa região de estudo. Então aqui, ó, em animação, para vocês verem que bonitinho, anelou o primer, tá estendendo ataque polimerase, olha que gracinha. Então, de novo, desnaturo, abro a fita, subi a temperatura, abri a fita. Bati a temperatura, grudou o primer. Subi um pouquinho a temperatura, ataque polimerase está fazendo a cópia desse DNA, tá? Então, a gente sempre vai precisar lembrar, compreender o processo natural da replicação. A gente tem que ter um DNA molde de fita dupla. Eu preciso dos substratos para produzir essa nova fita, que é os nucleotídeos soltos, mais as enzimas relacionadas aí à reação. Aqui no caso, in vitro, a gente precisa da TAC polimerase, né? Os DNTPs, que são os nucleotídeos soltinhos, e as enzimas que vão fazer aí a cópia desse molde, tá? Então, entender o processo de replicação, como é que eu faço uma cópia de DNA, você entende como é que isso acontece dentro de um tubinho, numa máquina que é o termociclador, tá bom? É bem tranquilo, né, gente? Então, hoje em dia, estamos usando muita PCR para fazer o quê? Detecção do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença COVID-19, tá? Então, é a COVID-19, porque é a doença, e o SARS-CoV-2, porque é o vírus, né? Vamos lá, aula de português também com a tia Jalce. Então, a gente coleta o suave nasal, porque é nessa região do trato respiratório que a amostra vai estar disponível. Essa amostra do suave, então, é colocada dentro de um tampão, que a gente chama de tampão de Lise. É como se fosse um sabãozinho, tá, gente? Pra gente dissolver a parte proteica desse material e ficar no final somente com a molécula do vírus, tá? No caso, ele é um vírus de RNA, então eu tenho que transformar esse RNA em uma molécula de DNA. Então, a gente faz uma
RT-PCR. O que é isso? Eu uso uma transcriptase reversa, que é uma enzima que vai transformar uma fita de RNA em uma fita de DNA. Então, transcriptase reversa, ela transcreve ao reverso, tá? E aí todo o processo acontece dentro do termociclador e a única diferença é que eu vou usar dois tipos de enzima, uma transcriptase reversa para transformar isso em cDNA, um DNA complementar, né? E também vou utilizar depois uma DNA polimerase para estender aqui a região dessa amostra relacionada aí à presença do vírus, ok? Então, para a nossa aulinha de hoje, super simples, super tranquila, é só compreender que a PCR nada mais é do que como se fosse uma máquina de xerox, tá? Eu vou xerocar uma molécula de DNA, uma região específica que eu estou estudando nesse DNA inúmeras vezes para que eu possa identificá-la, porque uma molécula de DNA você nunca viu e nem vai ver, tá? O máximo que a gente vê é uma aguinha transparente lá no laboratório. Só isso. Não dá para ver mais nada além desse líquido transparente. Então, como é que eu faço para a máquina, para o sistema enxergar uma única molécula? Não tem jeito. Copio essa região minha de interesse inúmeras vezes e aí sim o sistema vai conseguir enxergar, entre aspas, tá, gente? Verificar a presença desse material aqui lá na região que eu estou estudando. Galera, essa foi nossa aula de hoje. Lembrando que aí temos os capítulos dos livros para vocês estudarem, tá? Tem vários artigos de revisão sobre a técnica de PCR disponíveis também na internet para facilitar os estudos de vocês. E lembre-se, sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos todo dia. Ou seja, se você estudar um pouquinho todo dia, vale mais do que você sentar e morrer de estudar um dia só. Tá bom? Beijo, até a próxima aula!